Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo para batermos um papinho, tirarmos as dúvidas e também matarmos a nossa saudade. Nossa, que delícia, que prazer! Você não tem noção como é gostoso estar aqui com vocês novamente. Papais e mamães, muito bem-vindos. Obrigado também pelo carinho, pelo respeito de sempre, que vocês tenham sempre o meu carinho e o meu respeito também. Meus amores, não esqueçam de pedir a mamãe ou papai que está te acompanhando para acessar o link da presença. É muito importante, tá? Para comprovar a presença do aluno nas nossas aulas. Combinado, amor? Então, joia. Eu queria começar dando a vocês os parabéns. As atividades diagnósticas de vocês foram ótimas, muito boas. E eu gostei, porque você colocou aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, e você foi lembrando das coisas que a gente falou na sala. Muito bacana. Mas em alguns pontos, faltou questão de atenção. E hoje eu vou propor a você uma nova revisão, porém com um outro olhar. Nós vamos olhar diferente para as atividades, para entender a mensagem que elas estão nos passando. E eu tenho certeza que não vai ter erro mais. Você viu o nosso painel aqui de novo, o nosso cenário? Hoje está representado com cada um de vocês. Sintam-se como se fosse um desses bonequinhos que estão aqui. Estão aqui todos os alunos representados, porque vocês moram no meu coração. E fazer companhia para mim, vocês vão fazer todos os dias, porque eu vou vir aqui na minha parede olhar vocês todos os dias. Então, sintam-se agraciados e um grande beijo para todo mundo. Agora a gente vai começar o nosso trabalho. Vamos pegar o primeiro tema. Acompanhe comigo e eu queria te pedir uma coisa. Não disperse sua atenção. Enquanto a professora estiver falando, não converse com o coleguinha. Deixa para matar a saudade depois. Eu sei que ela é grande, mas é porque na hora da explicação pode ser que falte aquele detalhe. E aí você pode ter algum problema de esquecer na hora da avaliação. Combinado, meu amor? E depois você vai ter o tempo para falar com eles, tá? Eu confio em você. Um grande beijo. Vamos começar. Hoje nós vamos começar falando dos sólidos geométricos, que você hoje fez a correção da atividade. O que são os sólidos geométricos? Eles são objetos tridimensionais, olha aqui para você ver, e que possuem largura, comprimento e altura. Eles são elaborados a partir de figuras planas, que são as figuras geométricas, que a gente já falou lá na sala, você lembra? O cilindro, por exemplo, ele tem aqui, ó, na base de cima e na base de baixo, a figura do círculo. O cone, olhando de frente, você vai ter uma base do triângulo e no fundo aqui você vai ter outra base do círculo. O cubo, você vai ter a base dele de um quadrado. A esfera, ela vai lembrar o círculo. O paralelepípedo, ele vai lembrar o retângulo. E a pirâmide, com a base quadrangular, porque existem outros tipos de pirâmide, mas nesse caso aqui, você vai ter na frente dela lembrando o triângulo e no fundo dela lembrando um quadrado. Os sólidos geométricos, eles podem ser tocados, você consegue pegar no sólido geométrico. Já numa figura plana, quando você desenha ela no papel, você já não consegue pegá-la, como um círculo, um quadrado, um triângulo, porque você não tira o lápis do lugar, ela fica só de um lado. No caso do sólido geométrico que você montou aí na sua casa, você viu que você pode olhar de todos os lados dele, não é mesmo? Ótimo! Outra coisa, o sólido geométrico, ele possui face, que é o lado que você vê. Possui aresta, que é cada reta, cada pedacinho de reta que você usou para desenhar a figura. E tem vértice. Vértice é quando as linhas se encontram. Tá vendo aqui?
Joia. Só a esfera que não vai ter, porque a esfera não tem linha reta fazendo a esfera, é uma linha curva. No caso das figuras que possuem linhas retas, elas vão possuir vértice, a face e também as arestas. Tudo bem até aí? Ótimo! Então vamos dar sequência. Eu olhei com muito carinho as atividades diagnósticas de vocês e eu pude perceber que não teve muitos probleminhas não. O que faltou ali é um pouquinho de atenção, um detalhezinho, uma coisinha de nada. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas para que elas não aconteçam mais. E você vai ter a oportunidade de entender novamente como é que se faz. Decompor o número significa partir o número. Eu vou pegar um número inteiro e vou partir em partes. Significa o quê? Quantas unidades de milhar ele tem, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Decompor é partir o inteiro, que é o número completo, em partes. Então acompanha comigo e você vai falando aí na sua casa como é que vai decompor esse número, para a gente relembrar. Combinado? Joia! Acompanha comigo. Eu dei alguns exemplos aqui para você. Quais são? 1896. Como é que eu vou decompor em partes? Eu vou começar da unidade de milhar, que é o primeiro número que está aqui representado. Então, eu vou ter 1000 mais o 8. O 8 aqui está na centena. Ele vai valer 800. Mais o 9 aqui no número, ele está na dezena. Se uma dezena vale 10, eu tenho 9, ele vai valer 90. Mais o 6 está na ordem das unidades. Uma unidade vale 1, 6 valerão 6. Então, decompor o número 1896, repita aí comigo. 1000 mais 800 mais 90 mais 6. Bacana. Agora, fale aí para a mamãe ou para o papai como é que vai decompor o número 2080. Tenho certeza que você já falou certinho. Agora, faça junto com a professora. 2080, eu vou ter 2000 mais esse zero aqui na centena, eu posso representá-lo como posso não representá-lo. Se quiser representar, você vai colocar aqui os 3 zeros, representando a centena. Mas se você não quiser, você vai representar a dezena, que no caso de 8 dezenas vão ser 30. E esse zero aqui na unidade, se você quiser representar, pode, mas não é obrigatório. Então, 2080, você vai ter 2000 mais 80. Muito bem para quem acertou. Parabéns! Agora, o número 56. Fale aí para mim como é que você compõe 56. 5 está na ordem das dezenas. Se uma dezena vale 10, eu tenho 5, eu vou ter 50. Muito bem. Mais, eu tenho 6 na unidade, então eu vou ter 50 mais 6. E agora o número 9. Como é que se decompõe 9 unidades? Você sabe que unidade vale 1. Se eu tenho 9, eu vou decompor em 9. Então, decompor um número significa parti-lo em partes. Eu vou ter unidade de milhar, mais centena, mais dezena e mais unidade. Fique atento. Agora vamos para o outro assunto. Agora é o contrário. Decompor, você partiu. Agora, meus amores, você vai compor, você vai juntar as partes. Ou seja, você vai formar o número. Muitas pessoas, na hora de decompor na atividade, esqueceu e decompôs de novo. Compor é juntar, é montar o número. Então, você vai, a partir dos dados, escrever o número. Então, acompanhe com a professora como é que está
para fazer com esses números que eu vou te dar. Você vai fazendo aí e eu vou fazendo aqui. E você corrige comigo. Então, vamos ver a composição. Já sabemos que compor um número é juntar as partes e montar um número. Escrever um número. Então, vamos ver aí. Eu tenho aqui 1000 mais 500 mais 80 mais 7. Então, eu vou representar 1000, o número 1. 500, o número 5. 80, o número 8. O 7, 7. Então, 1000 mais 500 mais 80 e mais 7, eu vou ter 1587. Muito bem. Aí, eu te dei uma outra situação. 2 dúzias mais 3 dezenas. Para escrever o número final, eu tenho que fazer a soma. Então, 2 dúzias. Quanto valem 2 dúzias? Fala aí para a mamãe. 24. Mais 3 dezenas. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 3, vai valer 30. Depois que eu já tenho o resultado, agora eu faço a soma. Some aí no pedacinho de papel. 24 mais 30. Quanto você encontrou? Vamos ver? Aqui 0 mais 4, 4. 3 mais 2, 5. Você encontrou o número 54? Oh, que delícia! Parabéns, então. Agora tente fazer o próximo. 9 unidades de milhar, 5 centenas e 3 unidades. Então, vamos pegar as partes e escrevê-las. Lembrando que se caso alguma ordem não for escrita no número, eu vou representá-la com o algarismo 0. Então, por exemplo, unidade de milhar são 9. Então, coloque o número 9. 5 centenas, escreva o número 5. Passou para a unidade. Está faltando uma ordem. Que ordem que está faltando? Ah, isso mesmo. A dezena. Se ela não está sendo falada aqui no probleminha, na atividade, eu vou representá-la com 0. E 3 unidades, o número 3. Então, 9 unidades de milhar, 5 centenas e 3 unidades, eu vou ter 9.503. Ok? Joia. Agora, faça o próximo. 8 unidades de milhar, 7 centenas e 4 dezenas. É parecido com o de cima. Parecido. Preste atenção. 8 unidades de milhar, represente com 8. 7 centenas, represente com 7. 4 dezenas, represente com 4. Está faltando uma ordem. Que ordem é? A unidade. Então, eu vou representá-la quando ela não está escrita na atividade, eu vou representar com 0. 8 unidades de milhar, 7 centenas e 4 dezenas, eu vou ter 8.740. Parabéns! Agora, represente para nós o próximo número, 500 mais 4. Qual o número que você vai formar? Vou dar um minutinho para você. Ah, conseguiu? Qual o número que você encontrou? Joia! Vai ser o número 504. Muito bem. 2 dezenas menos uma dúzia. Eu não tenho como escrever o número sem fazer o cálculo. Então, 2 dezenas. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 2, eu vou ter 20. Menos uma dúzia. Quando valem uma dúzia? Ah, 12. Então, 20 menos 12, faz a continha aí. Vamos ver se você consegue. Ótimo, tenho certeza que você vai dar conta. Parabéns para quem encontrou o número 8. Você conseguiu? Muito bem. Joia, joia. Agora, nós já sabemos que compor um número é juntar as partes e montar o número. Se tiver uma operação, como deu o exemplo, 2 dezenas menos uma dúzia, você não vai escrever só 24 menos 12. Você tem que dar o cálculo final. O número que você está compondo é o resultado dessa operação, ok?
Não deixe de fazer, tudo bem? Vamos para o próximo assunto. Não deixe de acompanhar, tirando as suas dúvidas. Quem acertou muito bem vai pensar mais um pouquinho. Agora, nós vamos falar de um outro assunto, que é a sequência numérica. O que é uma sequência numérica? São os números que são escritos numa reta numérica ou escritos numa sequência que você pode estipular de quanto vai ser a sequência. Como isso? Como é que eu vou saber a sequência numérica? A dica é, você olhe no meio dela ou no início, quando tem dois números um do lado do outro, não espaço para completar, mas quando você tem dois números um do lado do outro. O que você vai fazer? Para você identificar de quanto em quanto vai ser essa sequência. Então faz a conta, sempre o número maior é em cima. Então faz a conta aí para nós. 399 menos 299. Faz aí no papel. Vou dar 2 minutinhos para você. Na sequência numérica, você tem que pegar os dois vizinhos para você fazer a conta, para você descobrir de quanto em quanto vai ser a sequência que está sendo pedida. Você encontrou quanto? Muito bem. Encontrou 100 a resposta, não foi? Então significa que essa sequência aqui, ela vai andar de 100 em 100. 299 menos 100, quanto que você vai encontrar? Faz a continha para nós. Enquanto isso, eu vou apagando o espaço aqui para escrever seu resultado. 299 menos 100 vai ser igual a 199. Muito bem. Então, eu tenho 199, 299, 399, mais 100, quanto que vai ser? 499. Muito bem, parabéns para quem acertou. Tá vendo que não é difícil? A sequência numérica é simplesmente você olhar os dois números vizinhos e descobrir de quanto em quanto aquela sequência segue e continuar calculando o mesmo valor em todos os números. Então, descubra aí para mim agora. 235 menos 225. Faz aí para nós. De quanto em quanto será a nossa sequência? Você já encontrou? Será de? Isso mesmo, de 10 em 10. Então, 235 menos 10, 225. 225 menos 10 vai ser igual a? Muito bem, 215. Agora faz a conta. 215 menos 10 vai ser igual a 205. Muito bem. Agora, observe essa sequência aqui embaixo. Observe que os números vizinhos estão aqui no meio. Isso não tem problema. São eles que vão informar de quanto em quanto será a sequência. Então, de 150 pulou para 200. Se aumentou, você vai pegar um número maior menos um número menor. Faz a continha aí para nós. Quanto é 200 menos 150? Quanto que você encontrou? Joia! Foi 50. Então, significa que ela está indo de 50 em 50. 50 mais 50. Tenho certeza que você achou 100. Muito bem. 100 mais 50, 150. 150 mais 50, 200. E 200 mais 50, quanto é? 250. Parabéns! Agora uma só para a gente terminar a sequência. Descubra de quanto em quanto e os números que estão faltando. 2 minutinhos para você. Você é craque, tenho certeza que você dá conta. Então, eu vou ter 20 menos 10, 10. Então, a sequência está indo de 10 em 10. Se eu tenho 10, 10 mais 10, 20. 20 mais 10 eu vou ter? 30. Muito bem. E 30 mais 10? Eu vou ter? 40. Parabéns para quem acertou. Muito bom. Joia, joia. Então, vamos, dando a sequência. Outra
questão que eu gostaria de comentar com vocês é a questão dos probleminhas. Probleminha matemático, você tem que ler ele todo e entender o que está sendo pedido. Existem algumas palavras-chave que você vai saber a operação que você vai usar. Geralmente, os probleminhas que usam a adição são aqueles probleminhas que falam acrescentou, somou, ganhou, adicionou, porque dá a ideia de juntar coisas, de somar todos os números. Então, significa que fazendo acrescentar, somar, juntar, adicionar, eu vou usar a adição. Quando o probleminha fala perdeu a diferença, significa que eu vou usar a subtração. Então, existem algumas dicas que você tem que ler as palavras-chave para entender o problema do que ele está falando. Eu vou hoje te dar 2 exemplos para a gente pensar junto. Combinado? Joia! Eu tenho certeza que daqui para frente você só vai ter frutos bons. Acompanhe com a sua professora. Nós temos aqui nos probleminhas matemáticos. Olha que legal. Renata comprou 2 dúzias de bolas verdes e 1 dezena e meia de bolas amarelas. Quantas bolas Renata comprou? O que significa aqui? Primeira coisa, dúzias e dezenas. Eu vou ter que primeiro traduzir isso para números, transformar as dicas do problema em números. E quantas bolas significa, juntando as bolas que ela tem, quantas que ela tem no total. Então, primeiro, 2 dúzias. Eu vou escrever para saber quanto que equivale cada dica. 2 dúzias, 24. 1 dezena e meia. 1 dezena vale 10. Meia dezena vale 5. 10 mais 5 eu vou ter 15. Quantas bolas ela comprou? Então, eu vou juntar as bolas verdes e as bolas amarelas e saber o total que ela comprou. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 4 mais 5, 9. Lembrando, como eu falei com você na última aula, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. A escrever o resultado da unidade também é debaixo da unidade. Agora que eu já somei a unidade, eu vou passar para a dezena. 2 mais 1 é igual a 3. Então, neste caso aqui, quantas bolas a Renata comprou? Ela comprou 39 bolas. Lembrando que a resposta do problema sempre vai um pedacinho da pergunta. Quantas bolas Renata comprou? A resposta escrita é: Renata comprou, o resultado que você encontrou, bolas. Então, ela comprou 39 bolas. Isso é a resposta completa de um problema, ok? Vamos ver uma outra situação de problema também. Um computador custa numa loja R$ 1.890 e um videogame custa na mesma loja R$ 1.490. Qual a diferença encontraremos nos preços dos 2 aparelhos? Então, eu vou pegar o aparelho maior, de preço maior, e vou colocar em cima. Vou tirar o valor do preço do menor. Então, eu vou colocar embaixo, lembrando, minuendo, subtraindo. E vou fazer a operação normalmente. Então, vamos fazer a operação normalmente. Eu tenho lá, lembrando que se eu calculo unidade, eu tenho que escrever debaixo de unidade. 0 menos 0, 0. Eu tenho agora a dezena. 9 menos 9, 0. Eu vou fazer agora a centena. 8 menos 4, 4. É porque no computador, quando você aperta, os números andam. Aí você tem que buscar de volta. Por isso que a professora está buscando toda hora. 1 menos 1, 0. Então, qual é a resposta?
Qual a diferença encontraremos? Sempre pegando na pergunta uma parte para responder completamente. Encontraremos a diferença no preço dos dois aparelhos de R$ 400, que é o resultado que você encontrou. Até aí tudo bem? Ótimo! Agora, vamos falar sobre comparação de números naturais. Eu observei que faltou um pouquinho de atenção e que agora não vai faltar mais, porque você vai ficar craque nisso. O que é comparar o número? As nossas atividades que envolvem comparação de números naturais, nós usamos 3 símbolos. Primeiro, maior que, menor que e o igual. Maior, se o número que você está escrevendo na frente é maior que o segundo. Vai usar o menor que, se o primeiro número for menor que o segundo. E vai usar o igual, se os dois resultados forem iguais. Então, preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Nós tivemos atividades como essa na nossa avaliação e teremos em outras, então vamos tirar todas as dúvidas agora. Primeira coisa, você tem que saber qual é o símbolo de maior que, menor que e igual. Lembra que a professora ensinou aquele toquezinho mágico? Se caso você esquecer qual símbolo que é só cortar um númerozinho aqui, um pedacinho. Mostra aí o papai e a mamãe que eles vão saber. Você corta um pedacinho aqui e vira o número. Se ele transformar em o número 7, mesmo que cortado, nós vamos chamá-lo de maior que. Se você cortar aqui, virar um pouquinho o número e ele se transformar no número 4, nós vamos chamá-lo de menor que. E se os resultados, os dois foram o mesmo, nós vamos dar o igual. Como é que eu resolvo? Na sua avaliação, você resolveu assim, ó, desse jeito aqui, a sua atividade diagnóstica. Então, primeira coisa, você tem que calcular o lado de cá e calcular o lado de lá. É o primeiro passo, antes de saber qual sinal que vai usar. Então, vamos calcular. 24 menos 15. Então, vamos ver lá. 4, você pode tirar 5? Não. Você vai na ordem da dezena, que tem 2, vai ficar com 1, e vai reagrupar, mandando para as ordens das unidades, 10 unidades. Então, você vai ficar com 14. 14 menos 5, você vai ter 9. Aqui eram 2 dezenas, você tirou uma para mandar para a unidade, ficou com uma. 1 menos 1, 0. Então, essa resposta aqui é o número 9. Calcular do outro lado da mesma forma. 4, agora você, só transferindo aqui para a unidade. 4 mais 2, 6. Agora que você fez a unidade, você vai fazer a dezena. 3 mais 1, 4. Observa agora com a sua professora. Eu já tenho o resultado. 24 menos 15, 9. 34 mais 12, 46. Para identificar qual símbolo que eu vou usar, eu vou perguntar ao primeiro número se ele é maior, se ele é menor ou se ele é igual ao segundo. 9 é maior que 46? Não. Então, eu não posso usar o símbolo maior que. 9 é menor que 46? É. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que usar o símbolo menor. Só para tirar as dúvidas. 9 é igual ao número 46? Não. Então, eu sempre pergunto, depois que calculou dos dois lados, eu pergunto ao primeiro número, ele é maior que o segundo? Se ele for maior, eu vou usar o símbolo maior. Ele é menor que o segundo? Se ele for menor, eu vou usar o símbolo menor. Se ele é igual ao segundo, eu vou usar o símbolo de igual. Ok até aí? Então, não esqueça de seguir os passos. Calcule dos dois lados e depois faça a pergunta. Se ele, o primeiro é maior, ou é menor, ou é igual ao segundo. Ok até aí? Jóia. Outro assunto que nós vamos falar é o antecessor.
e o sucessor. Preste bastante atenção nisso. O antecessor e o sucessor têm primeiro, nessas atividades, que fazer o cálculo. E a resposta não é o resultado do cálculo. Fique bastante atento a isso. Na verdade, você tem dois trabalhos nessa questão. Primeiro, calcular, fazer a continha. Segundo, dar a resposta do que está sendo pedido, com base nesse número que você calculou. Você vai falar se o antecessor ou sucessor do número que você calculou primeiro. Então, acompanha comigo na operação. Antecessor de 89 menos 27. Primeiro caso que eu falei com você, calcular. Primeiro cálculo. A resposta não vai ser o resultado do cálculo, vai ser o resultado do que você está pedindo aqui. Então, o primeiro passo nessa atividade é fazer a operação. Então, vamos lá. 9 menos 7, eu vou ter quanto? 2. Muito bem. Depois, 8 menos 2, eu vou ter 6. Então, eu já tenho que o resultado aqui, 62. Muito bem. Só que o resultado não é 62 que eu vou escrever aqui. Por quê? 62 é o resultado da continha dessa operação. Segundo passo, olhar aqui, ó. Eles querem o antecessor desse número, o que vem antes desse número. Geralmente a gente usa o antecessor e o sucessor imediatos. O que vem logo depois ou vem antes, o primeiro que vem antes dele. Então, nós temos que ter isso bem claro, porque primeiro calcula a operação e depois você fala quem é o antecessor ou sucessor da resposta que você obteve do cálculo. Vamos olhar agora no caso aqui do sucessor. Acompanha comigo. 3 mais 6 vai ser igual a... Muito bem, 9. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Muito bem. Então, nós temos o resultado aqui, 39. Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Resolveu a operação. Qual é o segundo passo? Isso. Observar aqui, ó, sucessor ou antecessor. Sucessor aqui, no caso, desse número aqui, qual é o sucessor imediato dele? Se eu tenho 39, quem vai vir depois de 39? Vai ser o 40. Então, quando calcular o antecessor ou sucessor, fique atento. Calcule a operação primeiro. Depois você vem aqui e veja antecessor ou sucessor do resultado que você calculou. Até aí tudo bem? Ótimo. Eu trouxe mais dois probleminhas para você. Então, nós vamos acompanhar aqui com a reserva. Eu quero deixar bem claro que a gente está tirando as dúvidas para te ajudar nas próximas atividades e não ficar aquela coisinha, às vezes faltou um detalhe que você não entendeu ainda. Por isso que a gente está tendo esse trabalho de reorganizar também. Pode até ser que fique um pouco cansativo, mas eu acho muito necessário, principalmente depois que vocês fizeram uma avaliação diagnóstica, que é justamente para a gente diagnosticar quais são os detalhes que estão faltando, tá bom? Então, vamos ver aqui. A costureira perdeu 23 alfinetes de suas caixinhas. Ao todo, a caixinha continha uma centena de alfinetes. Quantos alfinetes restaram na caixinha? Primeira coisa, ler o problema inteiro. Você leu. Ótimo. Segunda coisa, transformar tudo em numeral. O 23 já está aqui em numeral, mas aqui tem uma centena. Uma centena não está em numeral. Então, quanto vale uma centena? Fala aí para a mamãe e para o papai. Isso, tenho certeza que você falou 100. Muito bem, parabéns. Então, eu tenho 100 alfinetes e eu perdi 23. Então, menos 23. Lembrando de colocar o sinal de menos no lugar certo. Como é que eu vou fazer isso? 0, eu não tiro 3. Então, o que eu tenho que fazer? Fala aí para a mamãe e para o papai. Reagrupar. Muito
Muito bem. Como é que eu vou reagrupar? Eu vou tirar da ordem vizinha e devolver para a ordem que precisa. No caso aqui, a nossa dezena está vazia. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou na outra ordem e vou transferir para a ordem da dezena, para depois transferir para a ordem da unidade. Eu não posso jamais da centena pular direto para a unidade. Eu tenho que fazer a transferência primeiro para a dezena e depois para a unidade. Então, vamos lá. Eu tinha 1, vou ficar com 0 e vou mandar 10. Vou reagrupar 10 dezenas para a ordem das dezenas. Agora que eu tenho 10, eu posso reagrupar para mandar para a unidade. Então, eu tinha 10, vou ficar com 9. Vou mandar agora o reagrupamento de 10 unidades para a ordem das unidades. 10 menos 3, 7. Resolvi unidade? Agora eu vou para a dezena. A dezena, ela tem 9. 9 menos 2, 7. 0, que era na centena, continua o 0. Então, quantos alfinetes restaram na caixinha? Restaram na caixinha 77 alfinetes. Lembrando que a resposta completa pega um pedacinho da pergunta. Você monta a resposta com um pedacinho da pergunta. Ok até aí? Ótimo. Vamos ver uma outra situação. Um senhor adquiriu 38 bolas de tênis para sua coleção. Ele já possuía 8. Com quantas bolas ele ficou? A ordem das parcelas aqui não tem problema, porque ele já tinha 8 e comprou, adquiriu ou ganhou 38. Então, significa que ele quer saber o total de bolas que ele tem. Então, 38 mais 8, vamos ver. 8 mais 8, quanto é? Ah, isso mesmo, 16. Fica o 6, que é a ordem das unidades, sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 3 é igual a 4. Então, com quantas bolas ele ficou? A resposta vai pegar um pedaço da pergunta. Ele ficou com 46 bolas. Muito bem, parabéns para você. Agora, dando sequência ao que a gente aprendeu, nós vimos as medidas de tempo. E aprendemos que tem duas formas de medir o tempo. Uma através do relógio, outra através do calendário. Lembrando que os relógios possuem dois ponteiros, o relógio analógico, que é o que a gente calcula as horas. Ele tem um ponteiro pequeno, que vai marcar as horas, e tem um ponteiro grande, que vai marcar os minutos. Os minutos você vai contar começando do número 5, do número 1, de 5 em 5. Ótimo! Depois do meio-dia, nós continuaremos contando as horas. 13, 14, 15, 16, até 24 horas. Isso aí a gente já aprendeu. E o calendário, nós temos os meses do ano, nós temos os dias da semana e nós temos os dias que correspondem aos dias da semana. Nós temos meses que têm 30 dias, nós temos meses com 31 dias e nós temos fevereiro, que pode ter no ano 28 dias ou 29, dependendo do ano. Então, vamos acompanhar o calendário com a sua professora. Fique atento. Aqui é o calendário do mês de junho, que a gente começou agora, né? Começou essa semana. Tá passando tão rápido, não é mesmo? O calendário, no caso aqui, é o calendário só do mês de junho. Mas se fosse o calendário do ano, teriam todos os meses do ano. Igual nós vimos lá no nosso livro de matemática, lembra? Ah, tenho certeza que você lembra. O que a gente tem aqui no calendário mensal? Nós temos o nome do ano, do mês e do ano, e nós vamos ter os dias da semana. O primeiro dia da semana é o domingo, depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Muito bem. Nós chamamos de semanas completas quando a semana do mês todinha possui números, começando do domingo indo até no sábado. Quando tem números em todos os dias da semana, nós falamos que aquela semana do mês é uma semana completa. Quando falta, ou seja, tem espaço em branco,
de domingo a sábado, nós chamamos essas semanas que tem esse espaço em branco de semana incompleta. Então responde aí para mim, quantas semanas completas o mês de junho tem? Olha o calendário e responde aí para a mamãe. Então vamos conferir se você acertou. Primeira semana, 7 até o dia 13, olha, tem todos os dias. Do dia 14 ao dia 20, tá vendo? Tem todos os dias. Do dia 21 ao dia 27, também possui todos os dias. Ok até aí? Bacana. Observa que aqui, ó, tem um espaço em branco e aqui tem 4 espaços em branco. Então, no mês de junho, nós vamos dizer que tem 1, 2, 3 semanas completas. E vamos dizer que no mês de junho tem 1 e 2 semanas incompletas. Ok até aí? Ótimo. Vamos relembrando então no relógio. Só um lembretezinho para você lembrar. Toda vez que você for marcar as horas no relógio, tá? Que você for marcar essas horas, não faça os 2 ponteiros do mesmo tamanho. Por que não fazer? Porque para você diferenciar o ponteiro que está marcando a hora e o ponteiro que está marcando o minuto, você tem que ter uma diferença de tamanho. Porque o ponteiro pequeno vai representar as suas horas e o ponteiro grande vai representar os seus minutos. Então, se na hora que você for desenhar no relógio os ponteiros e fizer os 2 do mesmo tamanho, eles não estarão corretos lendo aquela hora, porque um deles pode até estar, mas o outro, por ser do mesmo tamanho, não vai estar representando o que está faltando. Se você fizer 2 pequenos, vai faltar o de minutos. Se você fizer 2 grandes, vai faltar o de horas. Então, quando você for representar as horas, não esqueça, é um detalhe fundamental e é o que mais se erra. Nós colocamos o ponteiro pequeno para as horas e o ponteiro grande para os minutos. Ok até aí? Jóia. Vamos ver mais alguma coisa. Lembrando outra coisa, vou contar os minutos a partir do numeral 1, de 5 em 5. Então, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, quando eu completo mais uma hora. Muito bem. Se eu tenho, por exemplo, depois do meio-dia, 12 horas, eu vou 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas, completando um dia. Então, eu sei que um dia tem 24 horas. Ótimo. Uma hora tem 60 minutos. Bacana. Na outra aula, eu falei com você, né, sobre a quinzena. Você lembra? Tenho certeza. Uma quinzena são 15 dias. Muito bem. Vou te dar agora uma situação para você resolver. Papai saiu de casa às 8 horas e retornou 4 horas depois. Determine o horário que papai chegou. Papai saiu, olha as dicas do problema, 8 horas da manhã ele saiu e retornou para casa, ele voltou para casa às 4 horas. Então, somando 8 horas mais 4 horas, você vai encontrar qual horário? Faz a conta para nós. Isso, 8 mais 4, 12. Então, o papai retornou às 12 horas. Muito bem. Ou se você quiser falar meio-dia também não tem problema. Ótimo. Uma outra coisa que nós temos que prestar atenção é, quando nós vamos representar as horas, não esquecer de colocar o H de horas ou as palavras, se você preferir escrever a palavra horas, e o min, M-I-N, representando os minutos, ou escrever a palavrinha minutos da mesma forma, ok? Não tem problema nenhum. Toda vez que você calcular as horas, que pedir que você calcule o horário, você some direitinho as horas, faça o cálculo e escreva quantas horas ou quantos minutos tiver o horário. Ok até aí? Eu tenho certeza que com essas explicações, com essa retomada que a gente fez hoje, vai iluminar muito para você fazer uma boa atividade avaliativa que já está chegando aí.
E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter mais segurança e mais confiança. Sempre que você estiver com as atividades, não esqueça de deixar o lápis, com borracha, papel para você fazer os cálculos. Eu adorei conversar com você novamente, matar um pouquinho da minha saudade. Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueçam de pedir o papai e a mamãe para ir lá no link de presença. Tá? A gente sempre fala isso, por quê? Porque é muito necessário. É importante que vocês façam para comprovar que o aluno estava presente, tá? E não ter problema, né, quanto à falta para ele. Outra coisa, qualquer dúvida que tiver, nós vamos esclarecendo para vocês. Eu tenho certeza que você vai se preparar bastante para essa prova. Papai e mamãe, meu muito obrigado. Eu agradeço por vocês estarem auxiliando. Eu sei que não é fácil, né? E não está sendo fácil para ninguém, mas eu tenho certeza que juntos, com fé, nós vamos conseguir. E em breve, né, a nossa rotina vai estar reestruturada novamente. Nós vamos estar lá na nossa escola com todo o aparato, com todo o pessoal que nos ajuda tanto. E o meu muito obrigado. Crianças, estudem bastante, se preparem bastante para as avaliações, para vocês darem um show novamente. E prestem bastante atenção na hora de ler os enunciados. Eles são importantíssimos. Se você não ler com atenção, você não vai conseguir calcular com atenção também. E às vezes é um detalhezinho que está faltando. Você é muito inteligente, muito esperto. Eu confio muito no time que eu tenho, porque o meu time é 10. E eu tenho certeza que vocês vão dar um show. Então, brilhem bastante, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Que Deus os abençoe bastante, viu? Não esquecendo, amanhã eu volto pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Um grande beijo.